Boa noite, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam bem-vindos. Antes de a gente começar a nossa live, quero falar pra vocês que eu tô um pouco rouca, então assim, a minha voz, eu posso ir perdendo a voz conforme eu vou falando, mas tô aqui com uma aguinha, vou tentar ao máximo tá conseguindo falar bem pra vocês, né? Na verdade, a minha voz tá voltando só agora. Eu fiquei fiquei 2 dias sem voz nenhuma. Então eu já nem lembro qual é a minha voz mais, né? Porque já tô rouca assim e fazendo força. Mas vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer todo mundo. Ontem a gente fez 10 mil seguidores. Meu Deus, um beijo no coração de vocês por estarem nessa caminhada, nessa trajetória junto com o Psique da Criança. Então vamos lá, vou falar um pouco do que a gente viu na semana passada, né? E depois eu vou começar aqui a live sobre as mães superprotetoras e o impacto no desenvolvimento das crianças. De vez em quando eu tô tossindo, então, né? Tá assim, mas tamo lá, firme e forte. Quem estiver me vendo, me ouvindo bem, por favor, digita o número 2 pra eu saber que tá tudo certo. E vamos embora. Bom, vamos só relembrar o que a gente viu na semana passada, né? Que foi sobre o efeito do abandono no desenvolvimento psicológico dos bebês. Então, o que a gente viu? A gente falou sobre o bebê recém-nascido, dessa dependência que ele tem da mãe, né? Da criança, do bebê recém-nascido que depende completamente do outro para sobrevivência. Falamos também como é o desenvolvimento psíquico da criança, do bebê recém-nascido, que ele precisa de uma figura de apego, que essa figura geralmente é a figura materna, né? Ou algum cuidador, que a gente chama cuidador primário, que faz o papel da mãe. Falamos também sobre a questão do afeto no desenvolvimento do bebê. O afeto são as relações afetivas que ele vai formando no decorrer dos meses e dos anos, né? Ali dos primeiros anos. Depois falamos sobre privação parcial de cuidados maternos, né? Aquele que a criança fica um tempo longe da mãe, mas depois volta a se reencontrar com a mãe. Mas um tempo assim, uma semana, 2, 3, no máximo. Outro é a privação total dos cuidados maternos, hospitalismo, né? Que são as crianças que ficam longos períodos longe das mães, privado das mães, né, dos cuidados maternos. E quais eram os efeitos dessa privação total? Também falamos o abandono como fator de risco para o desenvolvimento de bebês e o que significaria a maternagem, que é aquele trabalho voluntário que se faz onde os bebês ficam, né? Antes de irem para as instituições ou antes de serem adotados. Então, foi isso a nossa aula de semana passada e vamos lá começar a nossa aula de hoje, que é sobre... Deixa eu só abrir aqui o slide. Que é sobre as mães superprotetoras e o impacto no desenvolvimento da criança. Ou seja, a superproteção, o controle e a ansiedade infantil. Deixa eu só respirar aqui. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que saber qual é o papel materno. Como que a mulher se vê nesse papel? Como que ela se identifica? Como que é quando ela descobre que ela está grávida? Como que é o período gestacional dela? Como é o período do parto, do puerpério? Todos esses períodos são de muita transformação para a mulher. Claro que no nascimento
o parto, né, é um período assim de ganho e de perda para a mulher, né? Porque além de ela tá dando a luz pro filho dela, ela também tá perdendo como se fosse uma parte dela, que é aquela criança que tava lá, aquele feto que ela tava gestando. Então, o que o processo da maternidade vai incluir? A gestação, o parto e o puerpério. Esses três. Gestação, aquele período de 9 meses, né? De 40 semanas, o máximo, um pouquinho mais. E de 38 ou 37 para outras mulheres. O parto, como que é o parto? Foi um parto que a criança teve algum sofrimento? Foi um parto humanizado? Foi uma cesariana? Foi um parto normal? Como que foi o tratamento médico durante esse período do parto? E o puerpério, que pra mim, assim, é uma das partes mais difíceis da maternidade. Porque os hormônios estão totalmente desregulados e a gente tá naquela montanha-russa de emoções. Muitas das mulheres entram em depressão pós-parto, tem aquele período do baby blue, né, que a gente chama. Se esse período se prolongar, sim, ela tá em depressão pós-parto. É baixo ainda o número, mas existem também mulheres que tem psicose pós-parto também, que é um pouco mais grave, né? Todos os dois precisam de acompanhamento e de análise, terapia. Então, o que a gente vai falar aqui sobre a questão de ser mãe? A nossa sociedade, ela não difere, ela não faz diferença entre ser mãe e o desejo da maternidade. Como assim? A mulher, na verdade, quando vai ser mãe, ela não consegue imaginar todo o processo que ela vai passar quando ela dá a luz para a criança. Porque ninguém avisa como que vai ser durante esse puerpério, né? Como que a criança vai vir com a personalidade dela, vai ter o jeito dela. Então, quando ela chega em casa, muita coisa tá mudando. Ela vai ter o período da amamentação, vai ter o período de acordar, porque a criança não dorme a noite inteira. Isso é completamente natural. Isso até é uma questão de sobrevivência para as crianças, né? Para qualquer mamífero, na verdade, né? Geralmente, os mamíferos, né? Por exemplo, um bando de leões, como é que eles ficam? Eles chegam a fazer um berçário, né? Para as fêmeas cuidarem dos filhotes durante a noite. Então, por isso que as crianças têm esse despertar, né, durante a noite, para se sentir seguro, uma questão de sobrevivência, porque tá longe da mãe. Geralmente, quando as crianças dormem próximo da mãe, elas dormem mais tranquilas, né? Tem muita mãe que fala, nossa, na hora que eu coloco na minha cama, na hora que eu fico pertinho, ele dorme. Claro, porque ele tá sentindo o aconchego, o calor da mãe. Então, como a sociedade não faz diferença entre o ser mãe e o desejo da maternidade, a mulher não sabe o que tá esperando por ela lá na frente, né? Ela tá, a gravidez, na verdade, claro que tem muitas vezes que a gestação é um período bem conturbado, dependendo de como ela está emocionalmente e como são as relações dela, né? Além disso, porque tudo isso vai influenciar ela e, com toda certeza, a criança, o bebê. Então, a mulher fica perdida, completamente perdida quando ela nasce mãe. Porque ela não sabe o que tá esperando ela. Então, ela fica confusa, ela fica com aqueles sentimentos de impotência, de dúvida e de muito medo, né? Porque não sabe que vai chegar um bebê, mas como que eu vou cuidar dessa criança? Como vai ser a minha vida daqui pra frente?
A gente não imagina como vai ser, né? E é isso que acontece. A mulher, na verdade, fica sobrecarregada porque ela acaba pegando todas ela acaba não pegando, mas tomando pra si toda a responsabilidade. E não é assim, né? Então, e durante a gestação também, a mulher vê os seus desejos e medos inconscientes e conscientes desse novo lugar que ela vai ocupar, né? Desse ser humano que vai chegar. Então, muita coisa que que inconscientemente começa a surgir sobre aquela criança que tá chegando. Bom, logo depois que ela, né, gestou e agora vai vir o bebê vai nascer, tem aquela relação mãe e filho. Claro que ela já inicia lá no período gestacional, então quando a mãe já tá grávida, quando ela descobre que tá grávida, tudo começa a mudar, né? A nossa fala é outra, o jeito que a gente fala sobre a criança, sobre a mãe, sobre o pai. Então, essas pessoas já ocupam esse lugar. Mesmo se ela tiver de 2 semanas, o pai e a mãe já estão ali, aquela criança já está ali. A história daquela criança já começou. Antes mesmo de eles descobrirem a gravidez. Porque a gente vai desejando, pensando, idealizando a criança. Desculpa, gente. Então, por que nesse período ela já começa a fazer, ela já tem essa relação muito forte com a criança? Porque ela sente o bebê mexer, ela já tá com os desejos dela aflorados no sentido de como ela imagina essa criança. Então, é uma troca durante esse período da gravidez com o bebê. Diferente do pai, né? Porque ele tá ali na parte de fora, então ele não tem essa relação tão próxima como a mãe. E quando a criança nasce, essa relação fica cada vez mais complexa. Porque esses primeiros anos de vida da criança, eles são muito, mas muito importantes nessa relação com a mãe. Por quê? São esses primeiros períodos, como a mãe se relaciona com ele, como é a troca de afeto entre a mãe e a criança, como é o ambiente familiar que vai não decidir, mas isso a criança vai carregar durante a vida adulta dela. Então, se alguma coisa aconteceu, por isso que quando a gente fala de traumas, quando eu falo ali de traumas, né, eu já falei, né, de uma aula que teve aqui sobre traumas, que o trauma é o quê? Uma cena que a criança vê, mas ela não entende. Então, o que acontece? A cena é essa mão toda. Então, lá dentro do inconsciente dela, só entra um pedaço da cena. O resto fica fora. E por que traumatiza? Porque a cena não tá completa. Então, ela não sabe o que aconteceu, o que estava acontecendo. Né? Ela não consegue nomear. Bom, e a mãe começa a sentir, né? Ela sabe, né? Geralmente que as mães têm que suprir as necessidades tanto físicas quanto emocionais da criança. Porque se o bebê nasce e ninguém cuida, o que vai acontecer? O bebê não vai sobreviver, né? Então ele precisa do outro, ele precisa dessa mãe, dessa relação com o outro para sobreviver. O outro precisa suprir as necessidades dessa criança. Bom, falamos agora ali sobre o papel materno, né? Como a mãe vai construindo, imaginando essa criança. Depois falamos da relação mãe e filho desde o período gestacional e nesses primeiros anos, né, de vida, que é muito importante para a criança. A adolescência também é um período muito importante, tá?
Mas aqui, como a gente fala mais das crianças, às vezes a gente traz alguma coisa dos adolescentes, mas aqui é muito mais voltado para os bebês e para as crianças. A gente vai passar um pouquinho para frente, que é o outro tópico, superproteção e a ansiedade infantil. Mas, Amanda, o que isso tem a ver? O que a superproteção tem a ver com a ansiedade infantil? Vou falar aqui para vocês. Um dos transtornos que as crianças que mais aparecem, que as crianças que tem mais reclamação, né, de crianças e adolescentes é a ansiedade, são os transtornos de ansiedade. A ansiedade, ela é natural e saudável até um certo ponto. Ninguém vive sem ansiedade, né? Uma ansiedade assim que é, como é que é? Bom, escapou o exemplo. Uma ansiedade que seja natural, assim. Quando ela ultrapassa esse limite, essa ansiedade fica demais, a pessoa tem crises nervosas, dá palpitação, sua, tem dores. Aí a ansiedade, ela já passou desse limite. Ela já não é algo saudável. Mamãe, eu quero fazer cocô, mas eu quero fazer cocô aqui. Desculpa, gente. Meu menino aqui interrompeu um pouquinho, mas tá. Perdi o raciocínio. Pera, eu vou voltar. Nossa, gente, perdi, voou da minha cabeça. Tá, falei sobre a ansiedade, né? Que a ansiedade, até certo ponto, ela é saudável. Todos nós vivemos, né? E convivemos com a ansiedade. Mas quando ela passa desse limite, dessa questão assim, a pessoa tem calafrio, sua, tem dores, começa a dar batimento cardíaco, aumenta. Isso daí já é uma ansiedade que ultrapassa os limites da naturalidade. Então, aí a gente começa a se preocupar. Então, a pessoa tem algum transtorno de ansiedade, crises de ansiedades mesmo aguda, assim, né? Forte. Então, e o que pode agravar esse transtorno da ansiedade? Bom, são diversos fatores. Vou falar os mais comuns e depois eu vou falar um outro pra gente falar sobre a questão da superproteção. Os fatores que podem agravar essa situação os fatores ambientais, onde a criança vive, como é que é o meio familiar ali dela, casa dela, escola, a relação familiar, como é a relação dela com a mãe, como é a relação dela com o pai, como é a relação dela com outros familiares que podem ou não morar junto com ela, né? Relação dela com os irmãos, na escola, os processos cognitivos e as experiências vivida pela criança. Como que ela passa por essas experiências e como que ela compreende e processa essas experiências, né? Bom, esses são alguns dos fatores que podem agravar o transtorno da ansiedade. E o outro que também é muito importante, que geralmente a gente deixa assim de lado ou não dá muita bola assim, ou não fala muito, é o controle dos pais, controle parental. Como que os pais exercem esse controle nos filhos? Primeiro, é um controle psicológico e é um controle comportamental. Mas por que isso tem a ver com a superproteção? Porque quando você controla a criança do que ela vai fazer, do que ela vai falar ou de como ela vai se sentir, a gente inclui isso como uma superproteção. Você está manipulando a criança e aquela situação de como ela deve se comportar e de como ela deve pensar ou sentir. Então, o controle parental é um fator muito importante no desenvolvimento da ansiedade infantil.
E os dois tipos de controle é o controle psicológico e o controle comportamental. O controle comportamental é aquele que a criança... Peraí, só um minutinho, gente. Deu um tilt aqui. Tá. Controle comportamental, como é que é? A criança faz alguma coisa errada e você tem aquele extremo controle sobre o que ela tá fazendo. Ou tudo que ela vai fazer, você tá em cima, vigiando. É como se fosse uma super proteção mesmo. Muitas vezes a gente fala que essa super proteção também é no sentido assim, a criança vai brincar em algum lugar. E daí a mãe e o pai ficam o tempo todo em cima, ou a avó, a criança não consegue, sabe? Ela tá presa. Então a criança não consegue brincar, porque se ela cai, alguém já vai lá acudir ela. Então o tempo todo é uma super proteção e a criança essas experiências vão acabar afetando ela. Ela começa a ficar ansiosa, é claro, porque tem alguém sempre controlando ela. Ela tá na brincadeira, mas tem alguém em cima controlando. Como que a criança não vai ficar ansiosa dessa forma? Bom, os dois tipos de controle parental eles vão englobar o quê, né? O que faz parte desses dois tipos de controle? São as manipulações, como eu falei, a invalidação dos sentimentos. O que é invalidar os sentimentos? A criança cai e chora. O que tu faz? O que a mãe ou o pai fazem, né? Desculpa. Ah, não foi nada, não tá doendo. Como não tá doendo? Como é que tu sabe que não tá doendo? Controle na forma de agir da criança. Então, tudo que ela vai fazer, tu tá controlando. Atos de superproteção. Isso também é um controle. Como eu falei ali da história do parquinho. A criança tá no parquinho, de repente ela tá brincando. Sabe aquele brinquedo, um brinquedo no parquinho que é assim, a criança sobe, põe a mãozinha e dela vai passando de uma barrinha para outra? Então, aquele brinquedo as crianças têm costume de cair, porque elas não aguentam o peso do corpo, né? Então, quando elas estão passando, elas caem. E geralmente o que acontece? Os pais ou quem tiver com ela no parquinho fica onde? Fica embaixo. Quase como uma rede de apoio, assim. Não deixa a criança, bom, se caiu, ela vai cair, vai machucar, tudo bem, vai machucar, e daí você vai estar lá pra acudir ela. Mas assim, a criança tá brincando e você embaixo da criança pra acudir, olha só o tamanho do controle que tu tá tendo na hora da brincadeira da criança. Ela não tá tendo essa liberdade. Então, consequentemente, isso vai gerando a ansiedade. E dessa forma, as manipulações, a invalidação de sentimentos, o controle na forma de agir da criança, os atos de superproteção, eles afetam todo o desenvolvimento emocional, socioemocional e a autonomia da criança. Então a criança, como é que é? Ela tem medo de fazer tudo. Porque sempre tem um adulto ali super protegendo. Ou ela sempre espera aquele adulto dar um ok pra ela poder fazer alguma coisa. Porque senão ela fica ansiosa. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Será que eu vou? Será que eu brinco? Será que eu corro? Será que eu pulo? Porque o adulto tá sempre ali vigiando, tá sempre controlando. Bom, e por que acontece o nosso outro tópico, né? O nosso último tópico, na verdade. Por que acontece essa superproteção materna? A gente falou do papel materno lá no início. E agora, por que acontece essa superproteção? Antes de eu falar aqui, de eu ir para esse último tópico, vou responder aqui a Daniele. Boa noite, Daniele. A live, ela fica salva durante 48 horas aqui no Instagram. Depois eu passo a live pro canal do YouTube Psique da Criança. Aí lá fica disponível, tá?
mas aqui é durante 48 horas. Aí depois ela é deletada e só fica lá. Tá certo? Então, se não conseguir, se não der tempo de assistir aqui, se não assistir depois, ela vai estar lá, tá? Bom, voltando aqui no nosso último tópico, a superproteção materna. Como que acontece isso? Por que que a mãe precisa super proteger a criança? Isso é uma forma consciente que ela tá fazendo? Muitas vezes não. E muitas vezes é. Ela faz porque ela tá consciente do que ela tá fazendo. E às vezes ela faz e ela não está ela tá inconsciente do que ela tá fazendo. É inconsciente o que ela faz, essa superproteção. Então, a mãe, ela tem um desejo de imortalizar. O que que é imortalizar? É como se fosse congelar aquela criança que faz parte dela. É como se a criança fosse o eu. Ai, Amanda, tá ficando meio complicado, tá? Calma aí que a gente vai descomplicar isso daí. Então, a mãe tem o desejo de imortalizar, de congelar o eu. Quando a criança nasce, a criança pensa que ainda faz parte da mãe. Por isso que a gente tem a esterogestação, que são os 3 meses seguintes, né? A criança chora muito se estiver longe da mãe, a criança precisa estar sempre muito perto da mãe. E a mãe também tá com essa sensação que a criança faz parte dela. Então ela quer congelar esse eu, mas não como se fosse ela, mas congelando, imortalizando o bebê. Como que é isso? É como se o bebê fosse uma extensão dela e não um indivíduo. Então ele faz parte ali dela ainda. Mas o que que acontece? Ela vai conseguir fazer dessa criança a extensão dela? Essa criança vai ser a extensão dela? Óbvio que não. Isso é uma fantasia dela. Isso é um desejo dela. Porque a criança, cada ser humano que vem no mundo tem as suas particularidades. Ou seja, ele tem a sua história. E a história dele vai sendo formada antes de ele nascer. Como que os pais, os avós, os tios, todos os familiares falam dessa criança. O que eles idealizam dessa criança. O que eles esperam dessa criança, né? Então essa criança já vai começando a formar a história dela antes mesmo de nascer. E claro que quando ela é concebida, né? Essa história vai se desenvolvendo, essa história vai sendo escrita. E aí o que que acontece? A mãe começa a se frustrar, porque ela sabe que essa fantasia dela, de a criança ser a extensão dela, e por isso ela não poder imortalizar, né, congelar esse eu, que seria o bebê, que é a extensão dela, ela tá frustrada porque não conseguiu isso, essa fantasia não vai se realizar, porque isso não vai acontecer, a criança tem uma história, né, as particularidades dela. Porque o que a mãe idealiza? Que a criança satisfaça os seus desejos e realize as suas fantasias. Sabe quando acontece assim, ó, uma mãe que a criança vai crescendo e ela diz, eu queria tanto ter sido... deixa eu ver... médica. Vamos pensar. Queria tanto ter sido médica e não fui. Mas com certeza a minha filha vai ser médica. Vai ser médica. E ela fica, né, nesse discurso
fazendo daquela criança a extensão dela. E se aquela criança não quiser ser médica, o que vai acontecer? Ela vai frustrar essa mãe, porque não realizou a fantasia, não realizou o desejo, não satisfez o desejo dela e não realizou a fantasia, porque é uma pessoa diferente dela e não a extensão dela. Isso também é um fato de superproteção materna, tá, gente? Essa questão de a mãe fazer a criança a extensão dela. E isso acontece bastante, né? Tem mães que não conseguem se desvincular mesmo da criança e colocam todos os seus desejos, depositam seus desejos na criança. E a criança não vai suprir os seus desejos. Então, a mãe super protege a criança para que ela permaneça com uma extensão dos desejos e vontades dela, vontades da mãe. Por isso que ela super protege, porque daí ela tendo aquele controle sobre a criança, ela pode estar como se fosse plantando o que ela deseja. Não o que a criança quer, ou o que ela vai escolher lá na frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que de superproteção materna seria isso. Bom, gente, só vou passar aqui pra gente ver bem rapidinho tudo que a gente viu sobre essa live de hoje, né, que foi mães superprotetoras e o impacto no desenvolvimento da criança. Então, qual é o impacto que causa no desenvolvimento da criança? Os transtornos de ansiedade, né? A criança tá sobre um alto nível de controle, principalmente da mãe, tá? Quando eu falo assim, por que eu sempre tô falando, a mãe? Porque a mãe, ela tem um papel muito importante na vida da criança. Muito importante mesmo, né? Principalmente em relação ao afeto. Então, a forma como essa criança vai se relacionar, como ela vai ser afetada pelas emoções e pelas outras pessoas, tudo isso vai depender de como foram as primeiras relações com a mãe. Então, por isso que eu sempre trago a mãe. A mãe tem um papel muito importante mesmo no desenvolvimento da criança. Bom, gente, voltando só um pouquinho. Então, das mães superprotetoras e o impacto no desenvolvimento da criança, a gente falou sobre o papel materno, como a mulher se vê nesse papel, no desejo de ser mãe, no ato de ser mãe e no desejo da maternidade, como que ela entra nesse novo papel, como ela perde uma identidade, ela ganha uma identidade, como é que é essa nova função, esse novo papel social dela, né? Que é uma nova função social. Relação mãe e filho desde o período da gestação, né? A história da criança antes de ela engravidar, antes dos pais engravidarem, né? No período que ela tá gestando a criança, ela tem já uma relação muito forte. Depois, com o desenvolvimento da criança, do feto ali na barriga dela, né, ela vai criando mais ainda conexão com a criança. E quando a criança nasce, essa relação vai ficando cada vez mais complexa. Falei sobre Opa, peraí, gente. Tá. Falei sobre a superproteção e a ansiedade infantil. Quais são os fatores que mais agravam os transtornos de ansiedade? E falei sobre o controle parental, que é outra forma de agravar o transtorno de ansiedade. Quais são os dois tipos de controle, que é o psicológico e o comportamental.
Falei também que esses tipos de controle, o que os pais fazem, né? Quais são esses tipos de controle? Sim, psicológico, comportamental, mas é através de manipulações, de invalidação de sentimentos, às vezes de punição física, controle na forma de agir, nos atos de superproteção. E falei sobre a superproteção materna. O que a mãe idealiza sobre aquela criança? Por que ela super protege? Por que ela quer que aquela criança seja a extensão dela, né? Extensão dela para realizar os desejos e as vontades, os desejos e as fantasias dela, né? Bom, gente, então era isso. Não sei se alguém quer me perguntar alguma coisa, se ficou em dúvida com alguma coisa. Se não quiser me perguntar aqui, pode mandar no direct, não tem problema. Que eu sei que às vezes a gente não gosta de perguntar aqui com outras pessoas. Não tem problema, só mandar que eu vou responder. Dessa vez a live foi na sexta, né? Geralmente eu faço na quinta, mas ontem eu ainda tava com a voz ainda ruim. Continuo, né? Não tô com a minha voz normal, mas já tá melhorando. Desculpa se eu fiquei aqui tomando muito a água ou tossindo demais, mas é que a garganta começa a coçar. Tá, vou responder vamos ver essa pergunta aqui da Daniele. Daniele, isso. E tenho isso, como pode diminuir essas atitudes de proteção excessiva, como sentir... E tenho isso, como pode diminuir essas atitudes de proteção excessiva, como se sentir mais segura de deixar a criança brincar mais à vontade, sem ter medo de ela se machucar ou alguém machucar ela. Bom, Daniele, primeiro eu iria te perguntar assim, ó. Primeiro eu iria te perguntar assim, ó. O que em você te lembra essa fase que a criança tá brincando? Você tem alguma lembrança? Porque muitas vezes, que nem eu falei, a superproteção é inconsciente. É por alguma coisa que a mãe já passou, então ela super protege a criança, né? De repente ela foi muito super protegida, ou mesmo adulta, os pais ainda super protegem ela, então ela vai realmente estar passando isso para a criança. Porque assim, ó, se tu fica ansiosa quando a criança tá lá brincando, por exemplo, isso vai passar para a criança. Ela também vai sentir essa ansiedade, né? Porque tu tá tensa, até a tua linguagem corporal vai ser diferente. Por que você tem medo que ela se machuque? Porque a criança vai se machucar. Isso é inevitável. Quando ela tá brincando, ela vai cair, ela vai se machucar. Alguém pode, às vezes, esbarrar nela, ou numa brincadeira, eles podem jogar bola um no outro, às vezes por querer e às vezes sem querer. Então, como que tu identifica em ti essa questão da superproteção? Porque eu falo aqui sempre voltado para as crianças, mas muitas vezes a gente tem que olhar como que foi com a gente, porque a gente vai passando essa nossa, que seja ansiedade, insegurança, tudo isso vai vindo dos nossos pais, que vem dos avós, sabe? O que eu posso te falar, que eu posso te dar dica aqui é o seguinte: você pode começar devagar. A gente nunca arranca a raiz de uma vez só, né? Porque senão é ruim demais, assim. Então começa devagar. Por exemplo, vai brincar no parquinho. Bom, eu vou ficar hoje 10 minutos. 10 minutos eu vou ficar lá.
vai com a criança, né? Não sei que idade que ela ou ele tem. Leva um livro pra ti também, pra tu também poder se distrair e não tá, muitas vezes, só com pensamento na criança ou só, assim, o tempo todo vigiando a criança. Você pode estar conversando com a criança para se alguma coisa estiver acontecendo com ela e ela não estiver sentindo bem, que ela venha falar contigo, porque muitas vezes isso ajuda bastante. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, os pais pensam, alguém vai machucar, ela vai machucar, mas ela não vem me contar. E as crianças às vezes não contam, muitas vezes não contam, pelo medo da reação dos pais, de como eles vão lidar com aquilo. Por que se machucou? Quem te machucou? Né? Então, isso é um fator também bem importante. Então, vai fazendo gradativamente. Mas assim, a gente sempre busca como é que é? A raiz, o que tá incomodando, primeiro lá na gente, para depois saber por que a gente tá passando pra criança, ou por que a criança tá com aquele comportamento. Quando eu faço atendimento, muitas vezes o que acontece? A criança tem um comportamento e o pai e a mãe falam, mas eu não sei o que tá acontecendo, a gente faz isso, fala tudo o que faz, né? Muitas vezes não fala. Então a gente tem que começar a saber ali pela linguagem da criança, pelo desenho da criança, e é dali que a gente vai sabendo como é que vai sendo essa como é que é? Essa logística ali da família. Então a gente sempre vê o que tá acontecendo com os pais. Porque o comportamento do filho vai ser a causa dos pais, como se fosse. Existe um livro muito bom que se chama Criança, Sintoma dos Pais. Quer dizer, o que acontece com os pais, a criança vai trazendo como sintoma. Então, por isso a gente sempre, além de estar trabalhando com a criança, a gente tem que também estar trabalhando com pai e mãe. Não adianta. E assim, tem um problema, minha filha tá com algum problema e eu quero que ajude ela, né? Que ela vá fazer... Que ela vai fazer análise, ou vai na terapia. Mas assim, os pais têm que trabalhar em conjunto, porque não é fórmula mágica. Não adianta mudar ali dentro do consultório, mas em casa e na escola continua a mesma coisa. Por isso que isso é um conjunto entre o profissional, a escola e os pais. Não dá pra separar, tá? Então, Daniele, vai fazendo isso, vai primeiro com calma, tá? Tenta também perceber o gatilho que te traz essa ansiedade, assim, ou essa... Ai, meu Deus, preciso estar de olho. O que acontece? Qual hora que acontece? Por que exatamente esse momento, que às vezes tem em alguma situação muito específica, é que você acaba ficando assim, entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, a gente sempre tem que prestar atenção qual é o gatilho que dispara na gente, porque vai se refletir lá na criança, né? Bom, gente, eu tô começando a ficar sem voz. Então, vou encerrar por aqui hoje. Espero que tenham gostado. Agradeço, assim, de todo o meu coração vocês estarem aqui.
Muito obrigado, muito obrigado. Vocês fazem parte disso tudo. Parabéns para todos nós. Fiquem bem. Tenham um bom final de semana. Semana que vem a gente se encontra de novo. E um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado. Tchau, tchau.